No mundo das aparências, Burke Ryan parece ter tudo sob controle. Ele é um homem respeitado, famoso por seu livro de autoajuda que ensina pessoas a lidarem com o luto e a dor da perda. Um orador carismático que lota palestras e arranca lágrimas de seu público com suas palavras certeiras sobre superação. Mas, por trás de cada frase que Burke pronuncia, existe um vazio. Um buraco silencioso e profundo que nem ele consegue preencher. Por trás do sorriso ensaiado, Burke ainda é um homem quebrado. Ele perdeu a esposa há alguns anos em um acidente de carro, uma ferida que, apesar do discurso bonito, ele nunca conseguiu cicatrizar de verdade. E é exatamente com esse peso no peito que ele desembarca em Seattle, para comandar mais um seminário sobre como seguir em frente. É nessa cidade chuvosa, onde tudo parece cinza, que Burke vai, sem querer, encontrar a primavera que ele nem sabia que precisava. Durante um breve passeio pelo hotel onde está hospedado, ele esbarra literalmente em Eloise Chandler. Eloise é dona de uma floricultura charmosa, conhecida pelo jeito espontâneo e pela sinceridade quase desarmante. No primeiro encontro, ela o confunde com um funcionário do hotel, deixando Burke desconcertado. Mas há algo naquele encontro casual que parece diferente. Ela é leve, autêntica e não parece nem um pouco impressionada com a fama de Burke. Aliás, ela sequer sabia quem ele era. Enquanto Burke segue com suas palestras, arrastando multidões em busca de consolo, Eloise segue sua vida, cuidando das flores e dos próprios dilemas, carregando no olhar marcas de um passado difícil, mas com um jeito de quem aprendeu a sorrir apesar das feridas. Nos bastidores do seminário, Burke mantém sua fachada de homem forte, mas quando volta para o quarto do hotel, o silêncio toma conta. Ele revive lembranças dolorosas, fotos antigas e as palavras que nunca disse para sua esposa. Apesar de falar sobre cura para o mundo, Burke mal consegue encarar a própria dor. Mas o destino, ou talvez a vida, parece disposto a cruzar seus caminhos de novo. Eloise, com seu jeito espontâneo e sensível, volta a surgir, como uma pequena fagulha de cor na rotina cinzenta de Burke. E mesmo sem perceber, aquele homem acostumado a ensinar os outros sobre amor e perda está prestes a viver uma lição que livro nenhum é capaz de ensinar. À medida que os dias passam, Burke e Eloise vão, sem pressa, criando uma conexão delicada. O que começa como um encontro casual se transforma numa aproximação inesperada. Ela, com seu jeito leve e espirituoso, começa a furar a armadura que Burke construiu em torno de si. Diferente de todos ao redor dele, Eloise não se interessa pela fama, nem pelos discursos ensaiados. Ela enxerga o homem real por trás do especialista em superação. Nas caminhadas pela cidade, entre cafés e conversas sobre flores e vida, Burke começa a relaxar. Ele se surpreende com a forma como Eloise encara as próprias dores, com honestidade e humor. Ela fala abertamente sobre suas decepções amorosas, suas tentativas frustradas de confiar nas pessoas, mas sem se vitimizar. Ao lado dela, Burke experimenta algo raro, o conforto do silêncio sincero, sem a necessidade de palavras bonitas. Eloise, aos poucos, se torna um espelho. Ela não cobra que ele seja o guru perfeito, nem que tenha respostas para tudo. Pelo contrário, ela o encoraja, sem dizer diretamente, a olhar para suas próprias cicatrizes com mais gentileza. Enquanto isso, nos bastidores, Burke começa a ter crises internas. Ele percebe que seu livro e suas palestras ajudaram milhares de pessoas, mas ele mesmo nunca praticou aquilo que prega. Por mais que tente esconder, a dor da perda da esposa ainda o prende, como se ele estivesse congelado no tempo. Em uma das cenas mais marcantes, Eloise o questiona de forma sutil sobre suas verdades. Ela não o pressiona, mas lança aquele tipo de pergunta que ecoa no coração, mesmo sem resposta imediata. Burke, pela primeira vez, não tem o que dizer. Ali, ele começa a entender que talvez a verdadeira superação não esteja em esquecer o que aconteceu ou fingir que não dói mais. Está em aceitar que algumas feridas não fecham, mas que é possível aprender a viver com elas. Eloise, sem fazer esforço, planta em Burke a semente do recomeço. Uma semente que, apesar de pequena, carrega o potencial de transformar tudo. O que Burke Ryan ainda não sabia era que o verdadeiro seminário que ele precisava assistir não era aquele que ele próprio ministrava.
Era o que a vida estava lhe oferecendo, discretamente, por meio de Eloise. Com cada encontro, cada conversa despretensiosa e cada sorriso trocado, Burke começa a sentir algo que há muito tempo não experimentava: leveza. Mas, como toda mudança verdadeira, ela não vem sem dor. Em uma noite chuvosa, quando tudo parecia estar se encaixando, Burke finalmente chega ao ponto de ruptura. Depois de um jantar com Eloise, cercado de cumplicidade e risos sinceros, ele desaba. A máscara de homem forte cai. Ele revela, com lágrimas nos olhos, o peso que carrega desde a morte de sua esposa. Burke confessa que, apesar de ter escrito um livro sobre superação, ele próprio não conseguiu seguir em frente. Conta que, na noite do acidente, havia discutido com ela. Palavras duras foram trocadas. E, até hoje, ele se culpa, como se aquela última briga tivesse selado o destino dela. A dor que ele tanto escondeu transborda de um jeito cru e doloroso. Eloise, com a doçura que lhe é natural, não tenta consertá-lo. Ela apenas o escuta, sem julgamentos, oferecendo algo raro e precioso: presença. Esse momento de vulnerabilidade marca o início da verdadeira transformação de Burke. No dia seguinte, durante o encerramento do seminário, ele faz algo inesperado. Pela primeira vez, ele abandona o discurso pronto. Em vez de fórmulas mágicas e frases de efeito, ele compartilha sua dor com o público. Fala, com honestidade, sobre a culpa, o luto e o medo de recomeçar. O auditório, antes acostumado a conselhos teóricos, se comove com a sinceridade. Ali, Burke não é mais o autor famoso. É apenas um homem aprendendo a aceitar suas cicatrizes. Após o seminário, ele encontra Eloise novamente. Desta vez sem máscaras, ele se aproxima não como alguém que precisa curar ou impressionar, mas como um homem disposto a simplesmente viver o que sente. O filme encerra com uma sensação de recomeço. Burke e Eloise, juntos, caminham pelas ruas de Seattle, entre flores, sorrisos e o frescor de uma segunda chance. Eles sabem que nem tudo será fácil, mas às vezes o amor acontece justamente quando a gente para de procurar respostas e simplesmente se permite florescer.